Olá pessoal, tudo tranquilo? Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E hoje nós vamos trazer para vocês o quinto esboço expositivo. Mas antes de apresentar o esboço, eu gostaria de trazer alguns detalhes a respeito do desenvolvimento desse esboço e gostaria que vocês observassem esses detalhes nos outros 4 esboços que nós trouxemos para o nosso canal. A observação desses detalhes é muito importante. Muito bem, você vai notar que o primeiro elemento da estrutura de um sermão expositivo é o texto. Precisa ser sempre o texto. A primeira ação do pregador, depois de cumprimentar seus ouvintes, é fazer a leitura do texto. E você vai observar que o texto é lido para os ouvintes do início ao fim, aquele recorte que nós chamamos de perícope, que contém a ideia central da sua exposição, da sua pregação. Mas depois da leitura do texto, é importante que você, uma vez de posse do tema, que é a ideia central do texto, você apresente ao ouvinte o seu título. Lembrando que o título, ele é criação sua, é criação do pregador. O tema não, o tema o texto fornece. O pregador cria o título a partir do tema, tá? Só que esse título, ele também acompanha todas as partes, todos os tópicos do seu sermão, através de uma coisa chamada frase de transição. E você vai notar também, neste esboço de hoje, que tem o título. Esse título acompanha cada uma das 4 partes, ou cada um dos 4 tópicos deste esboço. Outro detalhe também importante em relação às partes ou tópicos do sermão expositivo é que cada uma dessas partes é extraída do próprio texto. Você vai notar que ao apresentar as partes do sermão juntos com a frase de transição, nós mencionamos os versículos da perícope, do texto que nós lemos, para poder fundamentar a argumentação para cada uma dessas partes. Ao final, depois de explicar cada uma das partes do sermão, nós trazemos uma espécie de resumão destas partes na aplicação, só que não repetindo necessariamente o que já foi dito, mas aplicando ao ouvinte atual. Ao longo da explicação, por meio das partes ou dos tópicos do sermão, você explica a situação do texto naquele contexto. Na aplicação, você traz tudo aquilo contextualizado para o ouvinte atual, ok? E é isso que eu faço no final deste sermão. É claro que o esboço é o resumo do resumo. A argumentação precisa ser criada por você, a aplicação precisa ser desenvolvida por você, pode ser até uma aplicação diferente da minha. As ilustrações que vão enriquecer as partes do seu sermão são responsabilidade sua. Os outros textos da Escritura que servem de apoio para as suas argumentações também são de responsabilidade do pregador. É preciso fazer a pesquisa bíblica, de modo que esses esboços que eu trago, eles estão apresentando uma sequência lógica. Eles estão apresentando uma estrutura com os elementos numa ordem intelectualmente acessível. Mas é importante que você faça a sua pesquisa bíblica, faça a sua exegese do texto e descubra coisas que não estão no esboço. Assim você vai ter um sermão até muito mais rico do que o esboço que eu estou apresentando. Mas chega de papo, vamos embora para o esboço. Muito bem, pessoal, depois desta explicação, vamos então para o nosso quinto esboço expositivo.
Esse é o esboço expositivo de número 5, está baseado em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. E para variar, o primeiro elemento do esboço é o texto. Não podemos esquecer que o texto não é apenas o primeiro elemento, mas é o mais importante. E o de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Vamos ao texto. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros jubiloso. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque hoje achei a minha dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o título do nosso sermão é A Alegria do Reencontro. Obviamente, porque em ambos os casos houve um reencontro. A frase de transição está em todos os tópicos, e o primeiro tópico é: a alegria do reencontro é provocada. Versículos 4 e 5. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. O Senhor Jesus já havia sido confrontado pelos fariseus no capítulo 5, quando da comissão que fizeram a Mateus, o publicano, quando revelava a razão por que viera e para quem viera. Assim como no capítulo 19, o Senhor Jesus, acolhendo mais um publicano, no caso um chefe, Zaqueu, apresenta seu supremo desejo em relação àqueles que eram considerados mais pecadores do que os demais. No nosso tópico 2, a frase de transição está presente e ele é: a alegria do reencontro é compartilhada, segundo os versos 6 e 9. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. É interessante que os fariseus não achavam correto compartilhar a fé com os pecadores, entre aspas. Mas a própria escritura deles, o nosso Antigo Testamento, manda compartilhar com todos os povos. Quando alguém perdido é encontrado, há o compartilhamento da alegria entre os homens também. O tópico 3, que carrega a frase de transição também, é o seguinte: a alegria do reencontro é celebrada nos céus. Versos 7 e 10. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E também, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A bem da verdade, quando alguém perdido é reencontrado pelo Senhor, há festa entre os anjos de Deus. Não apenas nós
celebramos, não apenas nós comemoramos, mas os anjos do Senhor também celebram. O tópico 4, que carrega a fase de transição, diz o seguinte: a alegria do reencontro gera arrependimento. Ainda, versos 7 e 10. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E também o 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem. Para concluir e para aplicar o nosso sermão, é importante encorajar nossos ouvintes com as mesmas ideias apresentadas na exposição. Quando alguém perdido é reencontrado, sua vida e história recebem uma nova configuração, um novo rumo. Portanto, alegremo-nos com os reencontros do Senhor. Compartilhemos essa alegria e sejamos afetados por ela. Deus abençoe a todos. Acompanhe-nos também no Instagram, a Pregacal em Perspectiva. É a pregação em perspectiva sem o cedilha e sem o tio. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.